Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, hoje falando do EMAI. Nós vamos tratar do EMAI, a sequência 28.4, página 101, e hoje nós vamos relembrar a divisão por base 10. Então, nós vamos dividir alguns números por 10, por 100, por 1000. Eu sou a professora Aline e espero que você goste desta aula. Então, lá na página 101, nós temos a seguinte atividade. Utilize uma calculadora para realizar os cálculos indicados em cada quadro e fazer as descobertas. Então, nós temos aqui 3 quadros para serem preenchidos e ele fala que você pode utilizar a calculadora. Eu prefiro dizer para os meus alunos tentarem fazer o algoritmo primeiro e só utilizar a calculadora para conferir, porque nem sempre você vai ter uma calculadora em suas mãos e você também, na hora que estiver fazendo uma prova, uma entrevista de emprego, não vai poder utilizar a calculadora. Então, é melhor a gente já ir treinando desde já. Para isso, eu vou aqui separar esses quadros e vou explicar um de cada vez para vocês. Então, vamos lá. O primeiro quadro, vocês observam que nós temos aqui divisões pela base 10. E eu vou realizar uma divisão, fazendo o algoritmo, para vocês relembrarem, e depois eu vou explicar um método mais prático de você fazer aí essa divisão pela base 10. Então, por exemplo, 12 dividido por 10. Nós temos aqui o algoritmo montado. Que número na tabuada do 10 que dá 12? Tá fácil, né? É o número 1 mesmo. Vai dar 10. E aí, nós fazemos a subtração. Vai sobrar 2, certo? Então, 12 menos 10, sobrou 2. Que número na tabuada do 10 que vai dar 2? Opa, Pro, nenhum número dá 2. Então, nós podemos aqui acrescentar o 0, e eu já acrescentei a vírgula aqui, porque agora nós vamos trabalhar com números decimais. Então, número 2 inteiro eu não tenho, mas eu tenho o 20 décimos na tabuada do 10. 20 décimos é menor do que 2, né? Então, esse eu vou encontrar aí na tabuada do 10 agora. Então, 20 décimos na tabuada do 10, que número que dá? Ou chega perto? Nós vamos encontrar o 2, né? 2 vezes 10 dá 20. Nesse caso, 20 décimos que nós estamos precisando. Então, 20 menos 20, zeramos a conta. Então, só para nós relembrarmos como que nós fazemos a divisão com o algoritmo e utilizando aí números decimais. Nós temos, então, 1 inteiro e 2 décimos. Eu faço a leitura formal deste número desta maneira. Aí você pode me falar assim, Pro, você disse que ia ensinar um modo prático de nós resolvermos isso. Então, vamos lá, galerinha. Quando a gente observa o 12 dividido pela base 10, a gente observou que o resultado é 1 inteiro, vírgula, né, 2. Ou a gente pode falar 1 inteiro e 2 décimos. O que aconteceu quando nós fizemos essa divisão? Nós observamos que a base 10 tem um 0. E ela acaba mandando, vamos dizer assim, na divisão. Então, basta que a gente desloque a vírgula a quantidade de zeros que tem na nossa divisão. Então, se eu estou dividindo por 10, eu tenho que deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, nós temos que imaginar da seguinte forma. Quando eu tenho 12, nós sabemos que 12 é um número inteiro. Se eu colocar 12,0, é a mesma coisa que 12. Ele continua sendo um número inteiro. Então, aqui, ó, por exemplo, no quadro, estava marcando 12, eu coloquei aqui 12,0 só para a gente entender. 12 inteiros, eu tenho que deslocar, é como se minha vírgula estivesse aqui, ó, no final do número 12. Eu tenho que deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, olha o que vai acontecer com essa vírgula. Opa, peraí. Vamos lá, ó. A vírgula, ela está escondida aqui dentro, né?
E olha o que vai acontecer agora. Vamos ver se agora vai dar certo. Agora sim. Pronto, desloquei a vírgula, uma casa para a esquerda na divisão, hein, galera? Na multiplicação, a vírgula vai para a direita. Hoje nós estamos falando de divisões. Isso vai acontecer com todos os números que você dividir por 10. Ele sempre vai andar uma casa para a esquerda. Então, você talvez nem precise da calculadora e nem montar o algoritmo você vai precisar se você relembrar dessa regrinha que eu acabei de te dizer. Nós temos aqui 45 dividido por 10, então eu desloco a vírgula que está aqui, ó, escondidinha depois do 5, para o lado esquerdo, e nós vamos ter 4 inteiros e 5 décimos. E é só você fazer isso com todos os outros cálculos, você não vai nem precisar montar o algoritmo. Lembre dessa regra, deslocar a vírgula uma casa quando divide por 10, tá bom? Vamos para o próximo quadro? Ou melhor, desculpa, ainda no quadro 1, olha aqui, ó. Coloquei a primeira resposta como exemplo e vocês vão fazer as outras. E aí ele tem uma pergunta. O que você descobriu ao realizar essas divisões de um número por 10? E aí eu coloquei aqui a explicação que eu acabei de falar para vocês. Na divisão por base 10, basta deslocar a vírgula para a esquerda uma casa. Agora nós vamos para o quadro 2. Eu já coloquei o exemplo aqui e nem vou fazer o algoritmo, porque agora já ficou fácil. Se você preferir, você faz aí na sua casa. Mas agora eu tenho que dividir por 100. Então, lembra que eu falei quem manda é o zero? Então, por exemplo, nós temos aqui 2 casas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deslocar a vírgula para 2 casas para a esquerda. Então, se eu tenho 10 aqui, eu vou colocar, é como se a vírgula estivesse aqui, ó, no número inteiro, ela está escondidinha aqui. Eu vou deslocar uma casa, 2 casas. Ela vai vir parar aqui na frente do 1. E aí, a gente sabe que também, escondido aqui, teria o número 0. Então, nós temos aqui 10 décimos, ou melhor, 10 centésimos nesse caso. Se eu tirar esse 0, 1 décimo. E isso também vai acontecer nas outras divisões por 100. Só que nesse caso, você vai andar quantas casas? Sempre vai andar 2, porque nós temos 2 zeros, tá bom? Então, ou você realiza o algoritmo, ou você segue essa dica que eu estou dando para vocês em todos esses cálculos deste quadro. O terceiro quadro, nós temos aqui a divisão por 1000. E aí, você pensa da mesma forma. Bom, se no 10 eu andei uma casa, que só tinha um 0, no 100 eu andei 2 casas, no 1000 eu vou andar 3 casas para a esquerda. Então, olha aqui, ó, nós tínhamos um 10, número inteiro, e a vírgula estava aqui escondida. Então, ó, eu vou andar 1, 2, 3. Eu vou ter que acrescentar zeros na frente, para que ele possa andar aí 3 casas, certo? E assim nós vamos ter 1 milésimo, ou 1 centésimo ou 10 milésimos, tá? E isso você vai realizar nas outras contas que nós temos aqui também. Seguindo essa minha dica, acho que você não vai ter dificuldade. Basta você deslocar a vírgula, andar com a vírgula na divisão para o lado esquerdo. Se fosse multiplicação, você andaria para o lado direito. E logo depois você também tem que responder a mesma pergunta que nós respondemos sobre o número 10, só que agora você vai responder sobre o número 1000. Então, acho que ficou fácil com essa explicação, né? Logo depois, o exercício 2, ele fala para você fazer sem usar a calculadora. Aqui eu já gostei desse aqui, ó, que ele mesmo já falou, não usa a calculadora. E indique as respostas para os cálculos da letra A, B e C. Agora, galerinha, ele traz o mesmo número, o mesmo dividendo, porém com divisores diferentes. Tem o divisor 10, o 100 e o 1000. Só que tá fácil, né? Com 10 eu ando uma casa, com 100 eu ando 2, com 1000 eu ando 3. Se nós tivéssemos aqui o 10.000, nós andaríamos 4 casas para a esquerda.
Então, fica bem facinho de você realizar esse cálculo. Assista também os outros vídeos que a gente sempre coloca aqui no nosso canal, falando sobre as atividades do EMAI. Assim, você também vai entender um pouco melhor sobre essas questões. No EMAI Volume 1, nós já fizemos uma divisão, uma mesma atividade parecida com essa, com base 10, base 100 e base 1000. Agora você faça no seu livro com calma. Beijo, galera. Até a próxima.